Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos realizar a resolução comentada da segunda prova de Matemática 4. Não vai dar tempo de fazer essa resolução em sala de aula, então vou deixar aqui a resolução completa dos 7 exercícios dessa prova. Primeira questão. Um triângulo retângulo ABC ao lado possui lados AB e AC com 18 e 22 centímetros, respectivamente. Estes lados formam um ângulo θ. Com base nessas informações, calcule o valor de cotangente de θ, secante de θ e cossecante de θ. E ele pede ao final aqui para arredondar com 3 casas decimais, então vou deixar esse arredondamento lá para o final da questão. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho aqui a hipotenusa e um cateto, eu posso rapidamente achar o valor desse outro cateto aqui. Só aplicar Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto 18 ao quadrado mais cateto x ao quadrado. Ok? Vou pegar a calculadora. 22 ao quadrado dá 484, igual a 18 ao quadrado, que é 324, mais x ao quadrado. Subtraindo o 324 do 484, a gente chega em 160, raiz quadrada de 160. Isso aqui até dá para a gente dar uma simplificada, né? 16 vezes 10, raiz quadrada de 16 é 4, fica com 4 raiz de 10. Lá no final do exercício é que eu vou fazer o arredondamento, não agora, só o resultado final. Então agora eu posso calcular cada razão trigonométrica nesse triângulo. Eu vou começar pelas 3 que a gente estava mais acostumado a fazer em triângulos: seno, cosseno e tangente. O seno de θ vai ser o cateto oposto, 4 raiz de 10, sobre o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, 22. Simplificando, isso vai ficar 2 raiz de 10 sobre 11. O cosseno de θ, cateto adjacente, 18 sobre hipotenusa, 22. Simplificando, 9 onzeavos. E a tangente, cateto oposto, 4 raiz de 10, sobre o cateto adjacente, 18. Simplificando por 2, 2 raiz de 10 sobre 9. Para achar a cossecante, basta eu inverter o seno. Então a cossecante de θ vai ser 11 sobre 2 raiz de 10. Se eu quisesse um número sem arredondamento, eu teria que racionalizar, multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo. Mas como ele pediu para fazer o arredondamento com 3 casas decimais, eu vou simplesmente pegar isso e jogar na minha calculadora. 11 dividido por 2 vezes raiz de 10. Isso vai dar 1,73925. Então, vou colocar 1,739. Ok? O inverso do cosseno é a secante. Então, a secante, 11 nonos. Pronto, na forma fracionária, a secante de θ já está aqui feita. Ah, mas ele pediu também para escrever arredondado. Então, 11 dividido por 9, 1,22222, com 3 casas decimais, 1,222. E o inverso da tangente é a cotangente. Cotangente de θ vai ser 9 sobre 2 raiz de 10. Aqui também, se eu quisesse, numa forma fracionária, eu precisaria agora só racionalizar, ficaria 9 raiz de 10 sobre 20. Mas eu vou ali, então, dividir 9 dividido por 2 vezes raiz de 10. Isso vai dar cotangente de θ vai ficar 1,423024, então 4, 2, 3. Então tá aí, primeiro exercício da prova, valia 1 ponto, está resolvido. Vamos para o próximo. Exercício 2. A expressão f abaixo é equivalente a uma das alternativas apresentadas. Demonstre essa equivalência e então assinale a alternativa que é equivalente a f. Então, eu vou assinalar aqui. Só que a não demonstração acarretará a anulação da questão. Então, eu preciso demonstrar como que eu cheguei na que eu estou apresentando aqui. Esse é um exercício onde eu não vou calcular o valor da razão trigonométrica porque eu não conheço o arco. Nem conheço uma das razões. Mas para simplificar essa expressão, eu vou reescrever todo mundo em função de seno e cosseno. Então, secante é o inverso do cosseno. Isso vai multiplicar 2 menos seno ao quadrado de x, mais o seno de x, vezes a tangente,
que é seno de x, sobre cosseno de x. Fazendo a primeira multiplicação, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, eu vou ficar com 2 menos seno ao quadrado de x, tudo isso sobre cosseno de x. E na outra multiplicação, eu vou ficar com seno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Nota que eu tenho aqui na soma o mesmo denominador cosseno de x nas duas frações. Então eu posso só somar os numeradores. 2 menos seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado mais seno ao quadrado é zero. Então eu vou ficar com 2 sobre cosseno de x. Já simplifiquei ao máximo, só que não tem essa opção aqui. Agora, 1 sobre cosseno, o inverso do cosseno, eu posso separar isso como 2 vezes 1 sobre cosseno, eu posso escrever isso como secante. Então, 2 vezes secante de x. E isso aparece aqui na letra C. Beleza? Exercício 3. Seja gama um ângulo do quarto quadrante. Desculpa, esse exercício também valia um ponto, tá bom? Seja gama um ângulo do quarto quadrante tal que secante de gama igual a 7 quartos. Então, duas informações importantes. Quadrante que ele está e o valor da secante. Determine o valor da expressão E dada abaixo. Seno de gama, tangente de gama, cosseno de gama. São as três razões mais comuns que a gente estudou até lá para a primeira prova, já sabia seno, cosseno e tangente, né? Só que ele me deu secante. Bom, se ele me deu secante, eu consigo determinar o cosseno. O cosseno do arco que eu conheço a secante, basta inverter a secante, vai ser 4 sétimos. Beleza, desses três eu já conheço o cosseno. Preciso do seno? Então vou ser obrigado a usar a fundamental. Então, seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama igual a 1. Seno ao quadrado de gama mais 4 sétimos ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de gama igual a 1 menos 4 ao quadrado 16, 7 ao quadrado 49. Seno de gama, vou tirar o quadrado, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 inteiro menos 16,49 avos dá 33,49 avos. Esse 33 vai ser ruim de tirar ele da raiz, né? Ele não tem raiz exata, então eu vou deixar ele. Seno de gama. Qual vai ser o sinal do seno? No quarto quadrante o seno é negativo. Menos raiz de 33, raiz quadrada de 49 é 7. Opa, já sei o seno, já sei o cosseno. Falta a tangente. Então, vou calcular a tangente de gama aqui. Tangente é seno, menos raiz de 33 sobre 7, dividido pelo cosseno, 4 sobre 7. Então, posso simplificar ali, né? Tem a divisão de duas frações com o mesmo denominador, simplifica, menos raiz de 33 quartos. E aí pronto. O valor dessa expressão vai ser menos raiz de 33 sétimos, que é o seno, mais menos raiz de 33 quartos, que é a tangente, menos 4 sétimos, que é o cosseno. Como ele pediu para arredondar o resultado com 3 casas decimais, eu vou jogar direto na calculadora. Né? Menos raiz de 33. Eu falei 37, 33, escrevi 37, pessoal, perdão. Que é 33. Deixa eu corrigir já aqui. 33. Menos raiz de 33 dividido por 7. Menos, de novo, raiz de 33 dividido por 4. Menos 4 dividido por 7. Então, direto na calculadora, isso vai dar menos 2,828221,4. Então, com 3 casas, termina nesse 8 aqui. Ok? Se eu quisesse fatorar em função da raiz e tal, até daria, tá? Eu ficaria com uma fração menos 16 mais 11 raiz de 33 sobre 28. Mas é muito trabalhoso e a gente não pediu isso, pediu o resultado arredondado, então pode ir direto para o resultado arredondado. Essa questão 3 também é uma questão que valia um ponto. Questão 4. Sejam alfa e beta arcos do segundo quadrante. Então, tanto alfa quanto beta estão no segundo quadrante. Tais que o seno de alfa é 3 quintos e o cosseno de beta é menos 1/8.
calcule as razões trigonométricas abaixo. Então eu tenho aqui seno de alfa, alfa mais beta, cosseno de alfa menos beta, tangente de 2 alfa. Nesse tipo de problema, a gente viu ele em sala de aula, a primeira coisa a fazer é aplicar a fundamental. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Porque como ele me deu o seno, eu vou achar o cosseno. Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9/25. Cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz quadrada de 16/25. O cosseno no segundo quadrante, que ele falou aqui, é negativo. Então fica menos 4/5. Já sei o cosseno do alfa. Agora para o beta. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. Seno ao quadrado de beta mais o cosseno que é menos 1/8 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de beta igual a 1 menos 1/8 ao quadrado, 1/64. Então, seno de beta vai ser mais ou menos raiz quadrada de 63/64. O seno no segundo quadrante é positivo, então ele fica positivo. 63 é 9 vezes 7. Eu posso tirar o 9 da raiz, fica 3 raiz de 7 sobre 8. Beleza? Então já tenho o seno de beta. Com esses camaradas, com esses 4 valores, seno e cosseno de alfa, seno e cosseno de beta, eu consigo fazer a letra A e a letra B. Então vamos lá. Letra A. Seno de alfa mais beta. Na fórmula, isso é seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Então, aplicando isso, eu tenho que seno de alfa é 3/5, cosseno de beta é menos 1/8. Foram os valores me dados no enunciado. Mais o seno de beta que eu calculei, 3 raiz de 7 sobre 8, vezes o cosseno de alfa que eu calculei, menos 4/5. Aqui, pessoal, às vezes a gente olha, poxa, o 4 com 8 eu posso simplificar. Mas aqui eu não vou simplificar. E se eu não vou simplificar aqui, não vai me resolver muita coisa simplificar aqui, porque depois eu vou ter que somar frações. Então, eu vou executar essa soma mantendo já o denominador 40 para todo mundo. Tá? Então, aqui 5 vezes 8, 40, 8 vezes 5, 40. O denominador é 40, é um denominador só. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 raiz de 7 vezes menos 4, menos 12 raiz de 7. Então, esse é o valor do seno de alfa mais beta. Mas ele, de novo, falou para arredondar com 3 casas decimais. Então, agora eu vou para a minha calculadora, vou cuidar para colocar entre parênteses ali todo o meu numerador, menos 3, menos 12, raiz quadrada de 7, tudo isso dividido por 40. Então, isso vai dar menos 0,868725. Eu vou arredondar como 868. Ah, professor, como a próxima casa era um 7, eu arredondei para 869. Tá certo também. São 2 métodos distintos de arredondamento, os 2 resultados são certos. Não dá para arredondar para 870 ou 865, aí não, Aí errou bastante. Mas 868 ou 869, os 2 resultados são aceitáveis. Letra B. Cosseno de alfa menos beta. Olhando para a fórmula, isso vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais, no cosseno o sinal é sempre trocado, ok? Seno de alfa vezes seno de beta. Então eu vou ter aqui cosseno de alfa menos 4/5, vezes cosseno de beta menos 1/8, mais seno de alfa 3/5, vezes seno de beta 3 raiz de 7 oitavos. Novamente, o denominador 40 vai ser um denominador comum na primeira fração e na segunda, então eu já vou jogar um denominador 40 só. Numeradores, menos 4 vezes menos 1 dá 4, e 3 vezes 3 raiz de 7, mais 9 raiz de 7. Ok? Então, esse seria o resultado fracionário. Como ele pediu para arredondar com 3 casas decimais, eu vou jogar na calculadora aqui 4
mais 9 raiz de 7 dividido por 40. Isso vai dar 0,69529,4, então 0,695. Beleza? Na letra C, ele pede a tangente de 2α. Para fazer a tangente de 2α, eu tenho que a tangente do dobro de um arco é 2 vezes a tangente desse arco, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado desse arco. Então eu vou precisar da tangente de α. Como eu tenho seno e cosseno, eu posso calcular a tangente de α fazendo seno, 3/5, dividido pelo cosseno, menos 4/5. Isso rapidamente, né? 5 com 5 simplifica, mais com menos, menos 3/4. Então vai ficar 2 vezes menos 3/4 sobre 1 menos 3/4 ao quadrado. Daria para jogar tudo na calculadora agora? Lógico que daria. Mas vou fazer bem passo a passo. Menos 3/2 sobre 1 menos 9/16. Vai ficar menos 3/2 dividido por 7/16. Conserva a primeira, menos 3/2, e multiplica pelo inverso da segunda, 16/7. Simplifica o 16 com 2, dá 8, vai ficar menos 24/7. Ok? Lógico, se eu tivesse pego lá no começo da questão, 2 vezes menos 3 dividido por 4, tudo isso dividido por, abre parênteses, 1 menos 3/4 ao quadrado, isso ia dar exatamente o mesmo, menos 24/7. Ah, ele pediu arredondando com 3 casas decimais. Então agora é só jogar isso na calculadora. Tangente de 2α vai dar menos 3,4287, blá, blá, blá. Vou colocar menos 3,428. Se você arredondar para menos 3,429, também está certo. Está dentro da margem aí. Ok? Aqui nessa questão, a gente tem as letras A, B e C, cada uma valia 1 ponto. Tá? Então, a gente ficou aqui com 1, 2, 3 pontos. A gente teve 1 ponto na questão 1, 1 ponto na questão 2, 1 ponto na questão 3 e 3 pontos na questão 4, já totalizando 6 pontos da prova. Beleza? Questão 5. Ele dá aqui um arco θ e ele diz que o θ está aqui, ó, nesse intervalo. O que significa esse intervalo que vai do π até o 3π sobre 2? Significa o terceiro quadrante. Ele diz que o cosseno de θ é menos 7 nonos e ele pede para determinar o valor da razão tangente de θ sobre 2. Só que nesse exercício ele fala, não arredonde o resultado. Não quero que arredonde. Então, nós vamos deixar a calculadora até de lado para não correr esse risco, tá bom? Tangente de um arco metade, θ sobre 2. A fórmula dele é muito simples. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos o cosseno de θ sobre 1 mais o cosseno de θ. Ok? Está no formulário lá da prova, né? Era só olhar para o formulário, pegar essa fórmula e aplicar. Beleza. A tangente, eu vou definir o sinal depois, tá bom? Vai ser mais ou menos, o cosseno é o que eu tenho, é só aplicar a fórmula. 1 menos 7 nonos sobre 1 mais menos 7 nonos. Então a tangente de θ sobre 2 vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de, aqui menos com menos vai dar mais, então 1 inteiro mais 7 nonos, 16 nonos, ok? Ficou grande essa minha fração, minha raiz aqui. E no denominador, mais com menos vai ficar menos, 1 inteiro menos 7 nonos, 2 nonos. Fazendo aqui a simplificação, eu tenho que a tangente de θ sobre 2 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Né? Simplifica 9 com 9, 16 dividido por 2, 8. Como ele pediu para não arredondar, mas usar números racionais, eu posso só simplificar essa raiz, já que 8 é 2 vezes 4, eu posso tirar o 4 da raiz. Então eu estou trabalhando com mais ou menos 2 raiz de 2. Agora a gente vai definir o sinal. Veja, se o θ está entre π e 3π sobre 2,
A metade do θ vai estar entre a metade dos limitantes, entre π sobre 2 e 3π sobre 4. Esse intervalo aqui é uma parte do segundo quadrante. E no segundo quadrante, a tangente é negativa. Por isso que a resposta dessa questão é tangente de θ sobre 2 igual a menos 2 raiz de 2. Ok? Essa questão também valia 1 ponto. Beleza? Vamos então agora para a questão 6. Um sistema oscilatório produz a vibração das molas, fazendo com que a altura da mola h de t, medida em micrômetros, então ele dá aqui a unidade em micrômetros para a altura, em relação ao tempo t, medido em segundos, após o início do processo, é dada pela função abaixo. H de t igual a 510 mais 318 vezes cosseno de 200π sobre 9 vezes t. Com base na função apresentada, deu o que se pede. Quais as alturas máxima e mínima atingidas pela mola durante a vibração? Veja, a função cosseno de 200π sobre 9 vezes t, isso tudo vai sempre variar entre menos 1 e 1. Quando o cosseno for menos 1, eu vou ter que fazer o 510 menos 318. Quando o cosseno for 1, eu vou fazer o 510 mais 318. Então, a minha função h de t, ela vai variar entre 510 menos 318 e 510 mais 318. Daqui, então, eu vou tirar a minha altura máxima e a minha altura mínima. Qual vai ser a altura máxima? Basta eu somar. 510 mais 318, 828 micrômetros. É um mi e um m, ok? E 510 menos 318, 192 micrômetros. Um mi e um m. Importante colocar a unidade ali. Letra B. Quanto tempo leva uma única oscilação completa da mola, ou seja, o tempo para a mola sair da altura máxima, descer até a altura mínima e voltar até a altura máxima? Isso aqui é o que a gente chama de período. E o período de uma função cosseno sempre vai ser 2π dividido pelo módulo de c. Quem que é o c? O c é aquele que multiplica a variável, no caso, quem multiplica t aqui na função. c é 200π sobre 9. Então, o período dessa função vai ser 2π dividido por 200π sobre 9. Conserva a primeira, 2π, e multiplica pelo inverso da segunda, 9 sobre 200π. Vai simplificar o π com o π, o 2 e o 200 dá para simplificar, né? Fica 1 e fica 100, ficaria 9 centésimos, ou 0,09 segundos. Esse, então, é o tempo de uma oscilação completa da mola. Beleza? Essa questão valia 1 ponto, ou seja, meio ponto na letra A, meio ponto na letra B. Era uma questão bem fácil aí da prova. Para finalizar, a 7ª questão, onde vocês precisavam olhar o gráfico e tirar as informações dali, né? Cada um dos itens abaixo apresenta o gráfico de uma função. Em cada item, analise o gráfico e preencha o quadro com as informações solicitadas. Analise o gráfico, preencha o quadro com as informações solicitadas e escreva a respectiva função. Então, na letra A, eu tenho esse desenho que lembra exatamente uma senoide e realmente eu pedi uma função seno. Maravilha. O que é a primeira coisa que eu peço? O eixo central. Onde é que está o eixo central dessa função que vai no máximo até o 5, no mínimo até o 1? Está exatamente aqui no 3, está desenhado. Y igual a 3. Lembrando que isso lá na função vai determinar aquele A, aquele elemento que fica fora somando com o seno ou o cosseno. Tá? Amplitude é o quanto essa função sobe ou desce. A partir do eixo central ela sobe do 3 para o 5 ou ela desce do 3 para o 1. Amplitude de 2 unidades. Como a função está no sentido normal do seno, né, começa no centro, sobe e depois desce, então eu tenho que o B vale 2. Com a amplitude e eixo central eu já tenho a imagem também. Né? O mínimo que ela vai é 1,
o máximo que ela chega é 5, então a imagem vai do 1 ao 5. Período. O período dessa função, do começo até o fim dela aqui, está desenhado um período inteiro, π sobre 2. Se o π sobre 2 é o período, e eu lembro que o período é 2π sobre c, eu posso fazer isso aqui, essa igualdade, multiplicar isso cruzado, então eu vou ter π vezes c igual a 4π, eu vou ter c igual a 4. E aí, com esses três valores a, b e c, fica fácil montar a minha função. f de x igual a 3 mais b2 vezes seno de c4 vezes x. Prontinho, construída a função. Letra B. Essa função, você vê que ela já tem um desenho bem certinho da cossenoide. Ela começa no ponto mais alto, desce, passa pelo ponto mais baixo e volta no ponto mais alto. Então eu já pedi aqui uma função cosseno para facilitar a vida de vocês. Período completinho ali. Eixo central. Bem no meio dessa função eu tenho o y igual a menos 1. Então meu eixo central está no menos 1. Ok? Isso me leva ao a ser igual a menos 1. Amplitude. Quanto que ela sobe, quanto que ela desce em relação ao eixo central. Vejo que o eixo central está no menos 1, mas ela vai até o menos 5 ou até o menos 1,5. Ou seja, amplitude apenas de 0,5. Vou escrever melhor esse 5 aqui. Aí. E isso me leva também ao fato de que o b é 0,5. Positivo, porque está a cossenoide no sentido normal dela, né? Começando lá na crista, lá no ponto mais alto, descendo até o vale e voltando até a crista. A imagem, claramente, é do ponto mínimo ao ponto máximo, ela vai do menos 1,5 até o menos 0,5, ou seja, a imagem é toda negativa, está toda abaixo do eixo x. O período da função, ó, quanto que ela leva aqui para completar o ciclo completo? Do 0 ao 12π agora. Então agora o período é 12π. Espera lá, 2π sobre c igual a 12π. Se eu multiplicar o c lá, 12π vezes c igual a 2π, c igual a 2π dividido por 12π, π com π simplifica, c igual a 1/6. Com o valor do c, com o valor do b, com o valor do a, eu monto a minha função g de x. Função cosseno, menos 1, mais 0,5 vezes o cosseno de x sobre 6, ou de 1/6 vezes x. Beleza? Nessa questão, um ponto para cada item. Tá aí, pessoal. Gabarito comentado, passo a passo, os 10 pontos da prova, em menos de 30 minutos. Você que vai precisar executar a prova de recuperação, peço que você se dedique bastante para conseguir recuperar o que precisa recuperar na próxima semana. Beleza? Bons estudos e até a próxima.